Olá, eu sou o Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu vou falar com vocês como distribuir os gastos mensais para garantir a independência financeira. Muita gente pergunta sempre como que deve ser os gastos no mês a mês. Quanto que eu tenho que gastar com minha casa, quanto que eu tenho que gastar de lazer? Gente, é tudo muito individual, tudo muito pessoal. Mas a gente pode seguir algumas regras mais detalhadas para garantir esse sucesso. Tá? Então eu vou repetir o que eu já disse em alguns vídeos, principalmente no Instagram, mas quem não acompanhou por lá pode ver ou pode revisar por aqui. A gente tem, por exemplo, os gastos fixos. Aqui, gente, entra os seus gastos com moradia, os gastos com escola, os gastos com transporte, os gastos com supermercado, tudo aquilo que não varia ou varia muito pouco. Eu digo que aqui está o seu padrão de vida e eu digo também, geralmente, que não é aqui que mora tanto perigo. A maioria dos brasileiros é muito cuidadoso ao assumir gastos fixos. A maioria, já vi exceções. E você não deve ultrapassar nunca 50% do seu orçamento, ou seja, 50% do seu salário ou das suas fontes de renda com os gastos fixos. Depois, a gente tem os gastos variáveis. Esses sim são muito perigosos. Os gastos variáveis, eu brinco que são os gastos do luxo. A gente está falando do seu lazer, a gente está falando do seu delivery, a gente está falando das suas compras de roupas, das suas compras de eletrodomésticos, das suas compras de artigos digitais, né, ou de informática. Hoje em dia a gente sempre está comprando um celular, está comprando um computador, alguma coisa, algum aparato para o mundo digital que a gente vive cada dia mais. Tudo isso entra nesses gastos que quase nunca são necessidade. Quase sempre são desejos de consumo. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque é aqui que a gente fica se presenteando, e se presenteando muitas vezes em excesso, fica se compensando de um dia ruim de trabalho, de um dia em que brigou com alguém, e aí a gente fica se compensando através dos gastos, e é muito fácil, né? Tem aquele livro O Poder do Hábito, que inclusive fala isso. Você tem um gatilho, que é um dia ruim, uma briga com alguém, ou você não está se sentindo bem, você se recompensa com uma coisa. E ali você cria um hábito. Né? Então é muito perigoso você ultrapassar 30% do seu orçamento com os gastos variáveis. 30%, acho que está dando para ver. Depois, obviamente, a gente tem as dívidas. Tá? E as dívidas, idealmente, não deveriam existir. Tá? Mas a vida é assim. E aqui eu não tenho um percentual, porque o ideal é zero. Né? Mas a gente tem o financiamento do carro, o financiamento da faculdade, a gente tem um CDC de quando a gente escorregou, né? O crédito direto ao consumidor, a gente tem um consignado e por aí vai, mas não deveria existir. E por fim, idealmente, nós gastaríamos aqui 20% com reserva de emergência mais nossas metas de vida. A reserva de emergência, eu já fiz um vídeo a respeito disso, ela tem que ser de 3 a 6 vezes os nossos gastos mensais. Então a gente tem que dedicar 20% por mês até a gente atingir essa quantia. No dia que a gente tiver alcançado 3 a 6 vezes os nossos gastos mensais em uma reserva extremamente líquida e segura, liquidez quer dizer que o dinheiro pode voltar para a nossa mão a hora que a gente quiser, a gente pode focar integralmente nas nossas metas. E aí muita gente me questiona e fala assim, mas Lucas, você está me dizendo que eu tenho que guardar 20% do meu salário? Não é bem guardar 20% do meu salário. Eu acho que é muito mais a maneira como a gente organiza os nossos gastos. Por exemplo, é muito comum que uma despesa de viagem venha parar aqui nos gastos variáveis. Você compra uma passagem aérea e fala, a passagem aérea não é sempre que tem, então não é fixo, logo é variável. Para mim, uma viagem é uma meta de curto prazo. Se você vai pagar uma pós, por exemplo, um curso, porque você acredita que isso vai alavancar a sua carreira, você fala, não, é uma pós, é temporária ainda, ou se não, é fixo, porque é uma mensalidade. Para mim isso é uma meta. É uma meta sua, de médio prazo talvez, porque vai durar ali 2 anos. E eu acho que você deveria colocar em metas. Tá certo? Gastos variáveis para mim é o seu lazer e as suas compras. Aquelas compras de dia a dia ou de vestuário ou de itens da sua casa. Né? Não são algumas coisas que são para o seu
prazer ou para o seu desenvolvimento, como por exemplo viagens, uma pós, a compra de um veículo, a sua própria independência financeira, tudo isso entra nas suas metas de vida. Você faz um curso para melhorar a sua carreira, você faz uma viagem todo ano, porque aquilo é uma meta sua de vida, ter uma viagem, ter um momento com a minha família. Você faz uma festa, sei lá, de 15 anos para sua filha, porque aquilo é uma meta de vida sua, não é um gasto variável. Então, na verdade, a gente vai enchendo o pote das metas até bater nos 20%. Na hora que a gente chega em 20%, aí nós sabemos que estamos no nosso limite e que não podemos colocar nem mais uma meta até a gente completar alguma daquelas e fazer uma substituição. Aqui nas metas, para mim, tem que ter sempre a independência financeira, que é um investimento de longo prazo, mais as suas metas de curto prazo ou, não precisa ter as duas, médio prazo. Você pode ter uma ou outra, mas sempre tem que ter a independência financeira. Por quê? Independência financeira é longo prazo. Se você for priorizar, nunca vai chegar a hora dela, porque sempre você prefere a sua próxima aquisição, você sempre prefere aquilo que está mais próximo. Então você vai priorizar o curto prazo e o médio prazo. Então, na minha concepção, 50% gastos fixos, 30% gastos variáveis, 20% até você atingir a sua reserva de emergência, 3 a 6 vezes os seus gastos mensais, e aí você pode passar a gastar 20% do seu salário com independência financeira, reserva para independência financeira, mais as suas metas de curto e médio prazo. Tá certo? Se você gostou, dá um like, ativa o sininho e compartilha o vídeo com quem você acha que vai gostar. Até o próximo vídeo.